Oi gurias, tudo bem? Olha o Cringe só de volta. Gente, hoje eu queria falar um assunto com vocês que tem um pouquinho a ver com vida de casada, mas também pra quem namora, enfim, sobre relacionamento em geral, né? Mas eu vou especificar mais na área de casamento porque é o que eu tenho vivido mais. Então, como lidar com as diferenças no casamento, no relacionamento? Quando eu e o Di nos casamos, a gente tinha 1 ano e 5 meses de namoro. Na verdade, tipo, era bem pouco, né? Perto de muitas pessoas que casam com mais tempo de namoro, então se conhecem mais e tudo mais. Mas assim, eu e o Di, por mais que tenha sido pouco tempo, eu acredito que a gente até se conheceu bem, assim, sabe? A gente não sentiu muitas surpresas quando a gente casou, do tipo assim... Nossa, eu não sabia que você era assim, poxa, mas é isso? Então assim, a gente não teve muitos momentos de surpresas assim, graças a Deus. Eu acredito que no início do relacionamento é o início de muita adaptação pro casal, né? Porque, querendo ou não, os dois vêm de vidas completamente diferentes e agora juntam as escovinhas para morar juntos, para viver a vida juntos, para compartilhar a vida juntos. E aí muitos casais encontram muitas diferenças. Eu e o Di não tivemos muitas diferenças em relação assim, a coisas pequenas que muitas vezes os casais reclamam, tipo... Ai, você deixa a toalha molhada em cima da cama. Ai, você aperta a pasta desse jeito, eu gosto que aperte desse jeito. Coisas assim pequenas, a gente não teve muito problema, não. Eu acredito que as maiores diferenças que a gente sentiu foram as questões... a bagagem familiar que um trouxe, né? Cada um trouxe da sua família. O Di veio com uma ideia de uma mulher super independente e eu vim de uma ideia onde o meu pai era super assim, de fazer tudo, né? Claro, minha mãe também é independente, trabalha e tal, mas tinha essa diferença até de dependência emocional e tudo mais. Então foi uma coisa que a gente precisou ajustar. Eu acho assim que é muito bom a gente ter certas coisas que um complete o outro, sabe? Porque eu acho que hoje em dia tá tão na moda a mulher ser super independente e não precisar de ninguém, mas, gente, no casamento é tão gostoso, é uma beleza isso, você precisar um do outro, sabe? Então, assim, eu não vou falar todas as diferenças que eu e o Di tivemos, né? Mas, assim, esse vídeo é mais pra gente conversar um pouquinho de como lidar com essas diferenças. Eu acho que a primeira dica, assim, é comunicação. Gente, se comuniquem, sabe? Eu acho que a comunicação, ela é metade do problema resolvido. Quando você aprende a se comunicar um com o outro sem ter medo, eu acho que isso foi uma coisa que eu e o Di precisamos aprender também. Quando ele vinha fazer alguma crítica e tal, eu pegava muito mal. Então, assim, foi uma coisa que eu precisei, sabe, ir mudando, assim. Mas a comunicação fez isso, fez eu perceber que eu tinha um problema que eu precisava mudar e vice-versa. Eu acho que isso é um problema nosso como mulher. A gente sempre acha que o homem, ele tem uma bola de cristal, que ele... Gente, tá tão claro como que ele não percebeu que, né, isso tá acontecendo. Mas muitas vezes, gente, o homem é desligado, não percebe. Então, muitas vezes a gente precisa comunicar falando, olha, é isso e é isso, vamos resolver? Então, assim, comuniquem-se, sabe? Segunda dica, perdoem-se. Gente, o perdão, ele não é uma palavrinha mágica, mas ele faz milagres no nosso coração. Eu acho que quando a gente aprende a perdoar, o relacionamento se torna muito mais leve, muito mais tranquilo. Olha, eu sou a problemática do relacionamento, vocês perceberam? O Di, ele sempre foi de perdoar muito fácil, de pedir perdão primeiro. Eu já era mais orgulhosa, sabe? De não vou pedir perdão, ou então vou ficar aqui na minha, sabe, tendo minha bad por um tempo, depois a gente se resolve. E pra ele pedir perdão, pum, tá tudo bem. Eu não, eu precisava daquele período, sabe, de curar a mágoa. Isso era um desgaste também muito chato pro nosso relacionamento, porque a gente acabava perdendo, sabe, períodos legais que a gente podia estar vivendo coisas boas porque eu tava lá de cara fechada. Eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez de um professor do seminário, professor Márcio Garcia, ele é um missionário e pai das minhas amigas. E ele falou assim que perdoar é permitir que a pessoa nasça novamente na história da sua vida. Claro que no dia a dia, né, essas coisas que a gente tem que pedir desculpa e perdoar são coisas pequenas, mas às vezes vão ser coisas grandes que vão te magoar. E a gente precisa permitir que a pessoa, sabe, que a história da pessoa se renove na nossa vida, que não fique aquele capítulo sempre lembrado.
Então, perdoe, e é uma ordem bíblica, né? Deus, ele perdoa a gente de coisas tão piores, né? Porque ele sabe tudo sobre nós. E por que a gente não pode perdoar um ao outro e amar um ao outro como Deus ama a gente, né? Acho que a última dica pra gente aprender a lidar com as diferenças no relacionamento, que me ajudou muito, foi entender o quanto eu sou pecadora. Quando eu comecei a entender isso, tipo assim, que eu tinha o mesmo potencial de pecado que qualquer outra pessoa, eu pude olhar com mais graça a vida do Di. Entender, tipo assim, poxa, ele é pecador, ele erra. E não que, né, tá tudo bem, vamos errar. Não, mas faz parte da vida, eu preciso entender e agir com graça. Na vida da outra pessoa se torna muito mais fácil quando você entende que você precisa daquela graça também. Então acho que essas dicas podem ajudar um pouquinho vocês a lidarem com as diferenças no relacionamento. Não ache também que, nossa, eu sigo todas as dicas sempre. Não, às vezes eu erro, às vezes ele erra e a gente aprende errando também e essa é a vida, tá bom? É isso, espero que vocês tenham curtido. Beijo, tchau!